Olá, boa tarde. Está começando o Diário Legislativo. Aqui você fica por dentro dos principais assuntos em discussão na Câmara dos Vereadores de São José dos Campos. Veja os destaques desta edição. Conheça as regiões que vão receber as primeiras audiências do programa Câmara Presente. Câmara de São José recebe mais uma visita escolar. E ainda nesta edição, o Espaço Tecnológico Univap é ampliado. Com isso, o espaço pode receber novas empresas. Seja bem-vindo. O Diário Legislativo está no ar. Como você acompanhou aqui no Diário Legislativo, o programa Câmara Presente foi lançado na sessão da última terça-feira. O programa leva até as comunidades de São José reuniões, audiências para discutir os projetos de lei que tramitam aqui, na Câmara de São José. E o primeiro assunto que será abordado é o projeto de lei do zoneamento. Conheça agora os locais e dias e regiões que vão receber as primeiras audiências. A Câmara dá início no dia 9 de novembro a uma série de reuniões para discutir com os munícipes a revisão da Lei de Zoneamento. Todas as regiões da cidade vão sediar encontros do programa Câmara no Bairro e a primeira reunião será em uma escola no Novo Horizonte. Dia 16 de novembro é a vez do Jardim Morumbi receber um encontro e em 23 de novembro o programa Câmara no Bairro vai até a região do Jardim Aquários. Os moradores dos bairros Altos de Santana e Teles Parque terão a Câmara no Bairro no dia 7 de dezembro. A Lei de Zoneamento disciplina o uso do solo e tem impacto direto na vida dos moradores. Para esclarecer dúvidas técnicas, as reuniões serão feitas em parceria com a Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Veja mais informações sobre datas e locais no site da Câmara. Lá também é possível participar enviando sugestões. O professor de judô Orlando Sator Hirakawa foi homenageado aqui na Câmara Municipal. A honraria é proposta pelo vereador Calazans Camargo. Veja como foi a solenidade. O professor de judô Orlando Sator Hirakawa foi homenageado com o título de cidadão joseense. Ex-alunos, amigos e familiares participaram da solenidade proposta pelo vereador professor Calazans Camargo. Então, o professor Orlando Sator Hirakawa veio muito jovem ainda para São José dos Campos com a sua família e ele ali montou sua academia no Jardim Paraíso, né? Começou inicialmente no CTA, depois posteriormente no Jardim Paraíso. E ali ele formou centenas de cidadãos do bem, através do esporte, usando o esporte, no caso a nossa modalidade judô, como ferramenta formativa. Na verdade, ele formou inúmeros atletas para as seleções brasileiras, revelou muitos alunos. É um dos maiores professores formadores de talentos do judô nacional. Representantes da Federação Paulista e Brasileira de Judô também compareceram à homenagem. Para os esportistas, mais do que ensinar as técnicas de judô, o professor Hirakawa é considerado um formador de cidadãos do bem. Professor de um quilate elevado, que tem formado vários atletas para a seleção brasileira, mas eu acho que o mais importante do professor não é isso. O professor Hirakawa formou cidadãos, formou gente para a sociedade e São José ganha com isso, quando tem pessoas que passaram pela mão dele e que vão estar vivendo nessa cidade, prestando serviço para essa cidade. Primeiramente, é um mestre, é um professor, um ícone do judô do estado de São Paulo. O professor Hirakawa transformou, formou e criou várias pessoas, vários atletas. Isso representa muito para o judô do estado de São Paulo. A cerimônia contou ainda com apresentações musicais e um totem de selfies que ficou à disposição dos convidados. As fotos e mensagens foram disponibilizadas em tempo real nas redes sociais do homenageado. Orlando Sator Hirakawa ficou emocionado com a homenagem recebida na Câmara Municipal de São José dos Campos. Esse título foi assim muito inesperado, como dizer, eu não esperava, né? Embora o Cláudio Calazans muito amigo tudo, né? Mas nem passou pela minha cabeça. Quando ele falou, fiquei assim pasmado, como eu estou até o presente momento, né? Eu tenho muitos amigos dentro do judô que receberam esse título também e eu notei que eles ficaram muito felizes, como eu também estou muito grato a Deus concernente a esse acontecimento no dia de hoje.
Alunos do Colégio Salone visitaram a Câmara Municipal. Eles conheceram um pouco mais sobre o trabalho dos vereadores e conversaram com os assessores e funcionários sobre política e cidadania. Veja como foi a visita. Quem olha para essas crianças pode achar que elas estão assistindo ao desenho preferido na TV. Mas, na verdade, elas estão aprendendo sobre política e cidadania. 18 alunos do 3º ano do Colégio Carlos Salone estiveram na Câmara Municipal. A visita faz parte de um projeto escolar. O objetivo é um trabalho que eles estão fazendo de História e Geografia, né? Que eles estão conhecendo um pouco do município. Eles têm que saber um pouco sobre quem governa o município deles, o prefeito da cidade, os vereadores, quem são. Logo na chegada, os estudantes de 8 anos conheceram o Memorial Legislativo. Em seguida, caminharam pelos corredores onde ficam os gabinetes dos parlamentares e encontraram a vereadora Amélia Naomi. No gabinete dela, entregaram uma carta com ideias e sugestões de melhorias para a cidade. A gente colocou da saúde para melhorar, da iluminação, melhoria dos hospitais, das escolas. Depois seguiram até o plenário para bater um papo e tirar dúvidas sobre o trabalho dos vereadores. Eles também participaram de uma eleição simulada para experimentar como funciona o processo de escolha de representantes da sociedade. É importante porque assim, eles estão dando a opinião deles como munícipes, né? Então eles sabem que eles podem optar, até então eles não sabiam que eles podiam ter esse direito de optar, que os pais deles pagavam impostos, que eles têm o direito de usufruir tudo aquilo que o município oferece. E no próximo bloco, o professor Eduardo Brito, diretor do Parque Tecnológico Univap, fala sobre a ampliação do espaço. A gente já volta. Estamos de volta e o Parque Tecnológico Univap ampliou as instalações. E para falar sobre os planos futuros que o espaço vai receber, recebemos aqui em nossos estúdios o professor Eduardo Brito. Quem conversa com ele é o repórter Lucas Guerra. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, professor Eduardo. Boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos. Hoje nós conversamos com o professor Eduardo de Brito Bastos, ele que é diretor do Parque Tecnológico Univap e também diretor da Faculdade de Engenharias e Arquitetura e Urbanismo da Univap. Muito boa tarde, professor. Obrigado pela presença. Professor, o Parque Tecnológico Univap inaugurou uma área de 5 mil metros quadrados de expansão, né? O que traz de novo? O que tem de novidade que a gente pode dizer? Bom, a novidade é que você vai ter mais empresas dentro desse parque, fazendo com que as empresas interajam com a universidade. Por outro lado, a gente tem todo um aspecto socioeconômico e cultural, porque isso é importante, a ciência e tecnologia traz esse desenvolvimento socioeconômico para não só o município, como para a região, porque gera mais empregos e impostos. E por que dessa expansão? Bom, essa expansão é uma necessidade da própria academia em termos do conhecimento. E quando a gente fica muito distante entre a academia e o meio empresarial, o conhecimento não é posto na prática, tá certo? Não é nem tanto o mercado de trabalho em si. Isso é importante, mas o importante é que a gente possa fazer a pesquisa, o desenvolvimento e inovação que fizemos dentro da universidade, a gente possa colocar isso à disposição do meio empresarial para que melhore os seus produtos, para que tenha inovação. E hoje, quantas empresas atuam no Parque Tecnológico Univap? Bom, diretamente no Parque Tecnológico são 35 empresas. Com a expansão? Bom, aí fica relativo isso, porque eu tenho 10 módulos, tá certo? E mais 3 salas limpas. Pode ser 3 empresas, mas também como pode ser 1 ou 2 empresas, vai depender do tempo de ocupação dela, do espaço que elas precisam. Professor, a gente está numa cidade onde se discute muito tecnologia, né? A gente pensa São José dos Campos, sempre vem à cabeça a tecnologia. Você pode explicar para quem está em casa, para quem nos assiste, como funciona o Parque Tecnológico? Bom, significa as empresas, tá certo, vão desenvolver pesquisa, desenvolvimento e inovação de base tecnológica, é o mais importante por ser parque tecnológico, mas isso com auxílio da academia. Eu como diretor do parque, o que eu faço dentro do parque é articular exatamente a interação entre a empresa e a universidade, certo? Eu não tenho
um efeito dentro da empresa em parcerias do Parque Tecnológico. Eles se instalam no parque e daí essa relação para desenvolvimento é necessária. É uma parceria, funciona é uma parceria, como empresa como mesmo, empresa, de mercado, ela é voltada para isso? Para isso. Todas as empresas já passaram por situações de incubadora, por exemplo, algumas delas. Então são empresas em geral de médio e grande porte que querem desenvolver tecnologia para colocar produtos no mercado. Na Univap, qual a área de atuação, a principal área de atuação dessas empresas? A principal área você tem na área da tecnologia aeronáutica, temos na área também da área da saúde, parte de engenharia biomédica, algumas empresas nessa área, e temos na área de TI. São os 3 clusters de maior peso dentro do Parque Tecnológico. E a meta, como o senhor falou, é mesmo a inovação tecnológica? Busca justamente isso? Eles têm que ir, porque se eles não buscam a inovação tecnológica, eles não vão ser competitivos no mercado. E isso é que o Parque Tecnológico dá como apoio, tá certo? A universidade dando esse apoio a eles, para que eles possam buscar mais tecnologia, inovação, porque senão eles não vão conseguir apenas ficar com o mesmo produto. Porque a universidade, a gente pode, como pesquisador, inventar muito. Mas quando a gente fala do termo inovação, é importante que a gente crie o seguinte: o que foi inventado e não foi para o mercado não é inovação. O que se inventou e que se colocou na prateleira, apenas é uma invenção. E o senhor poderia falar algum destaque do que já foi inovação pelas empresas? Bom, nós temos alguns... A coisa é meio complicada porque nós temos empresas que guardam isso a 7 chaves, então tem alguns segredos em termos de produtos. Mas eu posso destacar que isso é uma parceria até com a Univap, e eu participo desse projeto como diretor da Faculdade de Engenharia, que foi exatamente o desenvolvimento de uma tocha de plasma, tá certo? Para fazer vitrificação de cinza volante. O que significa isso? Cinza volantes são poluentes, certo? Tóxicos, e essa tocha de plasma vai fazer com que a gente vitrifique isso aí. Tá certo? Então esse é um projeto que tem a universidade, principalmente a Faculdade de Engenharia, com empresas, tá certo? Até da incubadora. Professor, como que os alunos são estimulados a participar? Bom, no caso, são muito mais uma atitude das empresas. Eles convidam nossos alunos, principalmente alguns cursos que nós temos, porque nós temos engenharia biomédica, nós temos engenharia da computação, nós temos engenharia aeronáutica e espaço. Então, os alunos eles começam a ingressar nesse mundo empresarial como estagiários. E muitos deles terminam ficando efetivos, depois que colam grau ou outra coisa assim. E para terminar, professor, a empresa que queira fazer parte do parque tem que apresentar um projeto. Como que funciona esse processo? Bom, o processo nosso é o seguinte: nós estamos à disposição, elas podem estar nos visitando. O que nós exigimos, porque nós temos um comitê interno dentro da universidade, onde há a necessidade que eles apresentem no seu portfólio não apenas serviço, mas sim um portfólio de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Esse é o cartão de visita da empresa. Ela tem que fazer pesquisa, desenvolvimento e inovação para que a universidade possa estar fazendo essa parceria. Ela tem que apresentar um projeto mesmo. É um projeto, ou assim, às vezes não é nem projeto, mas ela tem um portfólio de desenvolvimento e inovação. Tem que estimular a criação. A criação, tá certo? Tá certo, professor. Porque eu tenho um ditado muito interessante que eu falo, isso aí é uma coisa minha, que é o seguinte: por exemplo, o pessoal fala em crise, crise, crise. Existe crise. Mas se você for pensar na crise, se a gente tira o S da crise, você tem CRI. Então, essa é a inovação, você criar para que você inove. Agora, não criar apenas por inventar. Tá certo? Então, os grandes inovadores, a gente pode falar em Santos Dumont e outros mais aí, porque eles criaram e esse produto foi para o mercado. Isso é que é importante, que isso vá para o mercado, para que a gente melhore o desenvolvimento socioeconômico do município, do vale e do país. Professor, muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço a oportunidade, tá certo, de estar aqui com vocês. E estamos à disposição sempre, se vocês quiserem fazer uma visita, tá passando pelo Parque Tecnológico, será sempre bem-vindo. A Univap sempre está como uma universidade comunitária aqui do município, nós estamos aí à disposição de vocês. A gente agradece muito, muito boa tarde. Gisele, então fica a dica do professor, em criar para inovar. A gente volta com você. Obrigada, Lucas Guerra. E no próximo bloco, confira as atrações da agenda cultural. E no giro esportivo, o time masculino de basquete de São José será homenageado na sessão desta quinta-feira. A gente já volta. Estamos de volta com o Diário Legislativo. E se você está à procura de emprego aqui em São José dos Campos, fique atento às vagas disponíveis.
O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de empregos para auxiliar de contabilidade, açougueiro, consultor de vendas, cozinheiro geral, funileiro industrial, gerente de loja e supermercado, operador de caixa e roçador. Para candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, que fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Os interessados devem levar RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. A Prefeitura de São José dos Campos abriu vagas para curso gratuito de controle dimensional. As inscrições vão até o dia 6 de novembro e podem ser feitas na Escola Flávio Berling de Macedo, que fica na Rua Paraná, número 111, na Vila Maria. Os interessados devem apresentar cópia do RG e comprovante de residência. Mais informações pelos telefones 3909-1070 ou 3909-1072. Nossa agenda cultural está cheia de atrações para esta quinta-feira e também para o final de semana. Confira! Nesta quinta-feira, a Casa de Cultura Chico Triste, em parceria com escolas e artistas da Rádio Ágape, promove um evento em que bandas alternativas de São José dos Campos e região são convidadas para se apresentar e falar sobre os trabalhos. O evento acontece às 7 horas da noite. A entrada é livre. E no Teatro SESI, o quinteto argentino Cabernet Vocal comemora 12 anos de carreira e apresenta o seu quarto CD Bombo, que reúne diversos ritmos, num passeio pelas raízes do folclore e da cultura latino-americana. A apresentação começa às 7h30 da noite, a classificação é livre e a entrada é gratuita. E no Sesc será exibido um documentário sobre mobilidade que mostra de perto as dificuldades que ciclistas, pedestres e até motociclistas enfrentam em cidades metropolitanas. Após a exibição, haverá um bate-papo com Aline Cavalcante, cicloativista paulistana e integrante do coletivo de ciclistas de São José dos Campos. A classificação é livre, a entrada é franca, mas é preciso retirar ingresso com 1 hora de antecedência. Os lugares são limitados. Na sexta-feira, o grupo MPB4 se apresenta no Teatro SESI. Ao comemorar 5 décadas de carreira, o MPB4, um dos principais conjuntos vocais em atividades no país, sobe ao palco para cantar e contar sua história. O show acontece às 7h30 da noite e a entrada é gratuita. A classificação é livre. No sábado, também no SESI, o artista Ivan Lins celebra os seus 70 anos, com um espetáculo comemorativo trazendo os maiores sucessos da carreira. O show começa às 7h30 da noite, a classificação é livre e a entrada é franca. Ainda no sábado, no Sesc, o cantor e compositor Chico César se apresenta trazendo seu novo disco Estado de Poesia, lançado após 8 anos sem nenhum trabalho de músicas inéditas. O show começa às 8 horas da noite, a classificação é livre e a entrada é gratuita. E no domingo, o grupo Pé de Maravilha apresenta um espetáculo construído a partir de contos do escritor Ricardo Azevedo e brincadeiras da cultura popular. É um encontro entre a arte narrativa, a música e a expressão cênica, trazendo a ludicidade e a poesia bem apresentada na obra do autor. A apresentação começa às 3 horas da tarde, a classificação é livre e os ingressos custam a partir de R$ 5,00. Participe da nossa programação. Envie a sua sugestão de agenda para o e-mail agendatvcâmara.sjc@gmail.com. Vamos saber agora qual a previsão do tempo para o fim de tarde desta quinta-feira e também para sexta-feira. Nesta quinta-feira, o dia permanece nublado com muitas nuvens e curtos períodos de sol. A temperatura máxima é de 28 graus e a mínima 18. Na sexta-feira, a temperatura sobe um pouco mais. A máxima chega aos 31 graus e a mínima 18. O tempo fica parcialmente nublado com sol entre nuvens.
Bom, e no giro esportivo desta quinta-feira, a festa com a conquista do pentacampeonato paulista no basquete masculino continua. Tem comemoração também na noite desta quinta, na sessão de Câmara. Como que é, Daniel? É com você. Muito boa tarde, Gisele. E a festa do basquetebol continua. Isso porque os jogadores do São José Basquete vêm à Câmara Municipal na sessão ordinária desta quinta-feira receber o reconhecimento público pela conquista do pentacampeonato paulista de basquete. Ontem eles andaram pelas ruas da cidade e logo depois já foram aos treinamentos. Tudo isso de olho no NBB, que começa no próximo dia 4 de novembro, em Salvador, para o São José contra o Vitória, time do ex-técnico Regis Marrelli. Já no feriadão prolongado, também vale a pena ficar de olho nas meninas do futebol feminino. Isso porque elas estreiam já nesta quinta-feira, às 7 da noite, contra o Estudiantes de Guarico, da Venezuela, pela primeira fase da competição. E temos mais partidas durante o feriado, no próximo dia 31 de outubro, contra o time paraguaio do Cerro Porteño e no dia 2 de novembro, contra o Real Pasión da Colômbia. Vale a pena lembrar que as meninas buscam o tetracampeonato latino-americano de futebol. Bom, estas são as informações do esporte desta quinta-feira. Eu volto na próxima terça no Diário Legislativo. Até lá! Obrigada, Daniel Melo. E o Diário Legislativo fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima edição. Tchau!